pela questão da educação, que a gente já trabalha há muito tempo. 20 anos, graças a Deus, faço parte desse projeto com inúmeros amigos, né? E hoje a gente vai brincar com química aqui, galera. Vocês estão me ouvindo bem? Escutam bem? Dá para ver bem o quadro ali? Chega aí, me dê um... Vão me dando um retorno, vão me dando um feed. Eu sou muito de perguntar a vocês aí, botar vocês para participarem, né? Eu dei uma aula para vocês no início lá das aulas do cursinho, e depois eu tive alguns problemazinhos de saúde, né? Infelizmente eu acabei adquirindo a tal da Covid, andei um pouco mal, internado, essas coisas, e não tive prazer de vir por aqui. Mas um colega meu, grande colega, né, amigo, professor Magno, já entrou já com vocês, já brincou com vocês um pouquinho de química, e nessa retazinha final a gente vai fazer isso aí também, certo? Sejam todos bem-vindos à tarde do sábado, né? Aguentar química num sábado, e esses dois carecas tem coisa, são vitoriosos. Já começa a vitória por aí, viu? Porque acaba começar a química 3 horas da tarde, num sábado, depois de uma semana de trabalho. Ei, é para quem está firme e forte. Estejam firmes e fortes, certo? Para aqueles que ainda não me conhecem, professor Robson, né? Professor aí de química aí de algumas instituições, para a gente brincar um pouquinho com química, que na maioria de vocês é o calo, né? Hoje eu trouxe aqui 2, 3 conteúdozinhos para a gente encaixar algumas coisinhas, certo? Nessa reta final. Eu trouxe a parte de termoquímica, eu trouxe a parte de cinética química, porque andam juntas, e aí finalizamos na parte de equilíbrios químicos. Algumas coisinhas assim bem tranquilas de se mexer, e que a prova ela cobra bastante, né? Ela cobra bastante de vocês. Mas lá na frente eu estou até combinando com o Fábio, ver se a gente faz uma coisinha aí diferente com vocês, mas vamos deixar em off ainda para ser uma surpresa para vocês. Galera, preste atenção no seguinte, eu tenho aqui uma listinha, vamos lá já compartilhar essa listinha, deixa eu pegar ela aqui para a gente poder brincar, certo? E mexer, como eu disse a vocês, em 3 conteúdos aqui básicos para a avaliação. Ou seja, são 3 conteúdos que se caem bastante. Então, essa 1 hora que a gente tem aí para brincar, certo? Vocês tirem dúvidas, vocês participem, vocês perguntem e não chama aí o colega, o vizinho, o outro lá que está assistindo Caldeirão, vai já assistir Caldeirão do Hulk, vamos assistir aula de Química que a prova vai cair, né? Porque na prova vai ter. Gente, é o ano para vocês despontarem, né? Cuidado que a gente tem uma quantidade menor de alunos inscritos na prova, mas também tem que ter muito cuidado porque essa prova, ela pode vir uma prova, dependentemente ali, razoável, e a TRI aumentar um pouquinho. Mas não se preocupem com isso, não. Se preocupem em exatamente, né, fazer uma excelente prova, fazer uma boa prova, aproveitar nessa reta final os professores que vocês têm para estarem perguntando, estarem tirando dúvidas. No finalzinho, eu deixo aqui o meu contato. Para quem quiser tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa, precisar de um material extra, de uma lista, coisa desse tipo, está lá no foco, está precisando, está estudando, me peça que eu mando para vocês, tá certo? Que aí eu faço isso para vocês, eu envio isso para vocês, tá bom? Galerinha, preste atenção aqui no seguinte. Então, termoquímica, cinética química e equilíbrios. A gente vai mexer um pouquinho, porque um tem relação com o outro. Mas se tem relação, por exemplo, a parte de termoquímica, ela tem relação com a parte de cálculo, ela tem relação com a parte de estequiometria também, tem questõezinhas aí que a gente vai mexer. Cuidado, primeiro tópico que eu coloco aqui para vocês é a parte de termoquímica. O que é termoquímica? Termo vem de calor, energia, certo? Energia na forma de calor, dentro de uma reação química. Dentro de uma reação química, a gente pode ter 2 estruturas, 2 situações, né, para a gente poder brincar, para a gente poder mexer. Nessas 2 situações, o primeiro tópico a ser colocado aqui, a gente vai fazer uma retomadazinha de algumas coisas para a gente poder brincar com a questão. Na parte de termoquímica,
a gente estuda uma coisinha que é chamada de entalpia, certo? Conteúdo de energia de uma reação. É o que a gente chama de H, certo? Entalpia. Conteúdo de energia que essa reação ela possui. Conteúdo de energia que essa reação ela vai ter, certo? E aí, se a gente tem a questão de reagentes, né? Substâncias reagentes, eu tenho reagentes, e esses reagentes eles vão formar exatamente os produtos, certo? Reagentes e produtos. Quando eu pego com a questão aqui, que eu vou mexer com reagentes e produtos, cuidado que existe uma quantidade de energia para reagente e existe uma quantidade de energia para produto. Entalpia de reagente e entalpia de produto. Quantidade de energia que reage e quantidade de energia que se é produzido dentro da estrutura, certo? Dessa composiçãozinha, para vocês entenderem muito bem. É a partir daí que a gente gera, certo? O famoso ΔH, a variação de entalpia de uma determinada reação. Esse ΔH ele pode ser calculado de várias formas. É aí onde vocês vão ter que ter cuidado no passar da nossa tarde hoje, o que é que vocês vão estar mexendo. Quem é o ΔH? Variação de entalpia. Por quê? A gente trabalha entalpia dentro da reação e trabalhamos essa variação. Se eu tenho quantidade de energia absorvida e quantidade de energia liberada, certo? Por que essa quantidade de energia é absorvida? Por que essa quantidade de energia é liberada dentro de uma reação? Como é que a gente vai mexer com a ideia de você ter, por exemplo, um processo endotérmico ou um processo isotérmico? Ele vem a partir dessa ideia aqui, da quantidade de reagente e da quantidade de produto. Se eu estou falando exatamente em variação, vamos lembrar que quando eu mexo com a variação, variação final menos inicial. E aí eu vou pegar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Cuidado! Esse ΔH, ele tem, por exemplo, uma modificaçãozinha quando ele chega na parte de entalpia de ligação, em energia de ligação, certo? Esse ΔH que eu coloquei aqui, a gente utiliza ele para se trabalhar a ideia, certo, de 3 tipos de questões, 3 tipos de equações. A gente mexe com as reações de formação, por exemplo, ele pediu para calcular uma reação de formação. Ele pedir para calcular uma reação de combustão. Ou se ele pedir, por exemplo, para você calcular uma reação de neutralização. Então, eu tenho aqui exatamente a ideia do cálculo para as estruturas dessas 3 maneiras, dessas 3 formas de reações. Uma reação de formação, uma reação de combustão e uma reação de neutralização, certo? Vocês vão fazer uso deste valor de ΔH, desta maneira de como se calcular o ΔH, certo? Porque a entalpia de ligação, a parte da lei de Hess, que a gente tem uma questãozinha que vem aí, lei de Hess é uma questão que sempre está lá sendo trabalhada, né? Sempre está sendo moldada lá dentro da prova do Enem. A última que caiu foi uma questão que falava sobre a lei de Hess, sobre as transformações do ferro. E aí, por exemplo, muita gente teve dificuldade em mexer com essa equaçãozinha lá da lei de Hess, mexendo com a estrutura, com a composição lá do ferro. O pessoal teve muita dificuldade, não foi uma coisa assim tão simples, tão fácil a questão, não. E pode vir uma questão de lei de Hess, mas já já a gente mexe, já já a gente trabalha aí, é uma outra situação. Então, tudo com calma, com paciência aí para a gente poder compreender, para a gente poder entender. Então, meninos, vamos rapidinho aí, porque eu vou mexendo aqui, eu vou estruturando com vocês e vou apagando por aqui, viu? Chegue, posso ir? Eu só vou olhar se alguém disser não, certo? Se alguém colocar lá é para dizer, não, professor, não pode, certo? Mas se, no caso assim, para a gente poder andar rápido, né? Se der para ir, não coloque nada não, tá bom? Vamos combinar assim. Galera, então olha só, preste atenção, vamos embora. Como eu disse, eu vou colocando aqui, vou pontuando, vocês vão fazendo o print aí. Eu vou preparar um materialzinho dessa parte aqui de termoquímica e cinética química juntos.
e vou mandar para a Gilian ele colocar, ele disponibilizar para vocês, certo? Gilian está por aí, não está, Gilian? Aí eu mando para você e você disponibiliza para os meninos, viu? Eu faço isso no finalzinho da noite hoje, aí eu te mando e tu coloca aí durante a semana para a galera. Qualquer coisa eu vou te lembrando, beleza? Meu povo, preste atenção aqui no seguinte. Então, a gente viu ali que aquele cálculo de ΔH é para uma reação de formação, uma reação de combustão, uma reação de neutralização. Robinho, todo mundo me chama dessa forma, até eu estou me acostumando a me chamar de Robinho. Já pensou aí como é a situação? Gente, então assim, quando eu coloco lá o contexto da questão, ele vai me orientar? Vai. Mas a melhor orientação é a própria equação, a própria tabela que essa questão ela vai me dar. Já a gente trabalha em umas questões e eu mostro a diferença de uma para outra. Meus meninos, prestem atenção. Nós temos reações endotérmicas e nós temos reações exotérmicas. São os dois tipos de reações que a gente pode gerar, certo? A partir daquele ΔH que eu acabei de colocar ali para vocês. Reações endotérmicas e reações exotérmicas. Se ligue, viu? Preste atenção. Termoquímica é uma questão certa na avaliação de vocês. Termoquímica, cinética química. Por isso que eu escolhi conteúdos que no dia a dia são bem trabalhados. Hoje, por exemplo, a parte de termoquímica é muito trabalhada na questão de comparação de combustíveis, né? Que é o combustível mais eficiente. Eu coloco num carro, vou fazer um determinado percurso, um carro flex. O que é que eu vou fazer uso, né? Lá naquele carro, né? Como o meu carro é um carrozinho popular, né? Diferente do de Fábio, que é uma BMW, e Alcides, que não, nem de carro anda, de helicóptero, né? Aí o que é que acontece? Qual é o combustível melhor para ser utilizado? Eu vou usar lá um carro flex. Eu vou utilizar esse carro. A gasolina ou a álcool? Vale a pena colocar álcool ao invés de gasolina, né? Por exemplo, são questões que a gente está pretendendo fazer aí, brincar com vocês, numa aula que a gente vai fazer bem diferente. Então, tenha calma aí, que isso vai, com certeza, sair para vocês. Galera, o que é uma reação endotérmica? O que é uma reação exotérmica? Bora, pessoal, bora. Agora sim, começa a pontuar aí. O que é uma coisa endo? Endo significa o quê? Para dentro. Exo significa o quê? Para fora. Então, o que seria uma reação endotérmica? Uma reação endotérmica é uma reação que ela absorve o quê? Calor. Ela absorve energia. Exotérmica seria uma reação que ela o quê? Libera energia. Libera calor na forma de energia. Agora que aqui eu vou começar a puxar de vocês, viu? Chama aí um outro para a gente estar brincando aí um pouquinho nessa ideia. Então, um processo do tipo endotérmico é um processo que ele absorve. Ele vai absorver energia. O processo exotérmico, ele é um processo que ele libera energia, certo? Tem liberação de energia. Cuidado, porque isso aqui, na hora da prova, da correria, ajuda bastante a você pensar até mesmo na questão dos distratores. Pensar até mesmo na hora de estar mexendo lá com a questão de eliminação de alternativas, porque você tem um conhecimento do que é um processo endotérmico e o que é um processo exotérmico. Por exemplo, aí está lá uma questão. Aí pede para você fazer o cálculo do ΔH de combustão de uma reação. Aí você pensa assim, reação de combustão. Vixe, o Robin pediu para que eu anotasse o seguinte, lá naquela aula que ele deu no dia 28/8, que ele disse que uma reaçãozinha de combustão para se fazer um cálculo de entalpia ou um cálculo estequiométrico. Meninos, tenham cuidado. Por exemplo, numa reação de combustão é fácil eu fazer a identificação do valor do ΔH. E aí comparar em termos de alternativas. Quando eu mexo, por exemplo, com uma reação de combustão, toda reação de combustão ela libera calor. Toda reação de combustão ela libera energia. Toda queima é um processo exotérmico. É um processo que libera calor, que libera energia. Então, quando eu falo em processos endotérmicos, a gente vai ter, por exemplo, um ΔH maior do que zero. Eu tenho um ΔH positivo.
todo processo endotérmico, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Quantidade de energia produzida é maior do que a quantidade de energia que reagiu. É um processo do tipo endotérmico. Já o processo exotérmico, o meu ΔH ele é menor do que zero. Ou seja, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Se ligue nessa ideiazinha aí para a gente poder compreender, né, as questões. Eu preciso disso aqui, é o básico para a termoquímica. É a parte estrutural da termoquímica que a gente vai necessitar, certo? Ou seja, um entendimentozinho tranquilo da parte inicial de termoquímica, para a gente poder começar a brincar aí com as questões. E a primeira questão que a gente tem, certo? A primeira questãozinha aí, a gente já vai fazer uso dela. Deixa eu tirar daqui para não ficar na frente de vocês. Quando a questão ela diz assim, ó, todas essas questões aqui são questões bem recentes, ou estão relacionadas ao Enem, certo? Ou são questões de vestibulares bem recentes. A obtenção do ácido na siderúrgica, né, na siderurgia, é feita pela redução de minérios de ferro. A equação global desse processo poderia ser representado por... Aí ele coloca a reação, dadas as entalpias de formação, a 25 graus Celsius em 1 atm, a entalpia da reação global nas condições citadas, em quilocalorias por mol. Meninos, atenção aí, ó. Atenção para vocês copiarem aí. O que eu estava dizendo anteriormente aqui para vocês. Se liga aí na seguinte ideia, certo? Dessa questão de entalpia e da quantidade de entalpia. Quando eu mexo com vocês com a ideia de calcular um ΔH para essa reação, esse ΔH que eu coloquei ali, essa questão 1, ela é diferente da questão 4. Certo? Eu vou mexer com a 1, vou para a 4, para a gente poder entender aí o que é que acontece. Então, vocês se liguem, vocês prestem atenção, certo? Para entender o que é que a gente vai mexer, o que é que a gente vai fazer. Na questão 1, observe que ele coloca uma reação, a reação já está balanceada, né? E ele fornece os valores de energia. Só que ele fornece assim, galera. Ele fornece a energia, a substância, ó, tá aqui, e o valor de energia dessa substância. A substância e o valor de energia dela. Lá na outra questão, certo? Vamos pegar aqui, que se eu não tirar daqui a borrachazinha, ele não vai me dar a oportunidade de passar. Então, lá na outra questão, é diferente, ó. Olha a diferença aí nas duas. Aqui ele dá a substância e a energia. Aqui ele me fornece as ligações químicas entre a estrutura. Aqui ele me fornece as ligações, carbono com hidrogênio, carbono com cloro, hidrogênio com flúor, carbono com flúor. Ele me fornece a estrutura das ligações. Certo? É aí onde a gente tem que entender qual é a diferença do cálculo de um para o outro. Certo? É aí onde vocês têm que compreenderem aí essa ideia. Para, na hora da prova, não cometer nenhum erro. Preste atenção. Robinho, ele fornece a energia de duas substâncias. Ele fornece a energia desta substância aqui, né? Que é o óxido de ferro 3, e ele fornece o monóxido de carbono, tá aqui. Mas, professor, tem duas outras substâncias que ele não forneceu a energia. Gente, meu povo, preste atenção. As outras duas substâncias são substâncias simples. Toda substância simples que ele não fornecer a energia é porque ela está no chamado estado padrão. Toda substância que ele não fornecer a energia é porque ela está no seu estado padrão. E o que é esse estado padrão? O estado padrão é quando ela tem a sua forma alotrópica mais estável. Para resumir para vocês, para deixar uma coisa bem clara na hora da prova,
Foi substância simples. Ele não forneceu a energia dela. Você tem duas situações. Ou ele quer que você calcule a energia dela, ou a entalpia dela é igual a zero, porque vai estar no estado padrão. Essa daqui é zero. Ele não quer a energia delas. Ele quer a entalpia global dessa reação, certo? A entalpia global dessa estrutura. Então, ele quer o ΔH global. Para calcular o ΔH global aí, o que é que eu vou fazer uso? Eu vou substituir os valores aqui, fazer o cálculo do ΔH e determinar aqui a estrutura. De uma forma bem tranquila, de uma forma bem fácil. Para a gente ir lá para outra, para vocês entenderem como é que é feito lá a outra. O cálculo de ΔH aqui, eu tenho o único reagente, óxido de ferro 3. Fe2O3, menos 196,2, produzindo, né? Já que a outra substância é zero. Vou repetir. Se ele não fornecer, for substância simples, a entalpia é igual a zero. Lembrem-se sempre disso. A outra substância que ele coloca a energia é a do monóxido, menos 26,4. Com uma observação, meninos. O que acontece aqui? A equaçãozinha química, né, a estruturazinha da equação, ela tem que estar bem balanceada. Porque se ela não estiver balanceada, vocês vão errar a questão. Certo? O balanceamento ele tem importância no cálculo do ΔH. Por isso que observe se a equação está balanceada. Presta atenção no balanceamento dela, para você compreender. Porque quando ele coloca essa energia aqui é para 1 mol. Quilocalorias por mol. Só que o CO tem 3 mols. O CO tem um coeficiente 3 aqui na estrutura. Ó. Então, eu vou pegar essa energia e vou multiplicar ela por quem? Por 3. Então, aqui, antes da gente jogar na fórmula, faça a matemática com calma. 196,2. Aí eu vou pegar esse 26 aí, que a gente tem 26,4, e vou multiplicar ele por 3. Vai me dar 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 6. Vai dar quanto aí? Deixa eu ver aí. Então, 26,4, né, multiplicado aí por 3, 12, 18, 1, 19, vai me dar aqui um total de 79,2. Então, menos 79,2. Agora sim, eu coloco dentro do meu ΔH. Vamos lembrar que o ΔH é a variação da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O meu ΔH vai ser produto menos 79,2. Cuidado aqui, como eu disse a vocês, na parte da matemática, porque ó, eu tenho um sinal negativo, só que a energia dos reagentes ela vem negativa, menos 196,2. Pronto, ó, coloquei aqui, né? Estruturei aqui, ó, 196,2. Galera, preste bastante atenção aí, porque muitas vezes vocês me perguntam assim, eu só posso fazer direto, às vezes quando eu estou dentro de sala. Rapaz, muitas vezes o direto de vocês não dá muito certo, não. Então, vamos com calma. 79,2 com mais o quê? 196,2. Então, gente, vocês já observam aí que a questão ela vai me dar um ΔH positivo. Por quê? Sinais diferentes, né, subtrai e conserva o sinal de maior valor. Então, você vai subtrair aí e conservar o sinal de maior valor. O maior valor aqui é positivo. Então, o meu ΔH, ele é de mais... Aí eu vou olhar para as alternativas ali. 169, não tem nem como você subtrair isso aqui, dá 169. 222, você não está somando, você está subtraindo, porque são sinais diferentes. 275, também não. Aí você tem ali 117, porque isso ajuda muito na hora
prova, gente. Essa partezinha matemática, fazer resolução de uma forma mais tranquila. Se eu disse que era positivo, gente, então não pode ser 100 menos 117. Tem que ser mais 117 quilocalorias por mol. Ah, professor, agora faz todo sentido, né? Então, tá aí a primeira estrutura, o primeiro cálculozinho aí para a gente poder brincar. Certo, meninos? Me dá um feed aí, ok? Todo mundo ok? Me dá um feed aí se todo mundo entendeu. Eu gosto de estar trabalhando com vocês, eu sei que está de casa, mas cuidado que eu não estou dando aula aqui para um computador, não. Estou dando aula para vocês. Então, bora lá, meninos. Me dá um feed aí, tudo ok? Alguma dúvida? Tudo compreendido aí de boas? Esse cálculozinho aí? Show, show, show. Pronto. Então, vamos lá. Sempre que eu perguntar aí, é só para vocês colocarem isso. Faz o print aí da tela, certo? Que é para a gente poder fazer aí a sequência, beleza? Vamos embora aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, ok, ok. Show de bola. Então, meninos, para a gente poder sequenciar, porque são sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Certo, Clarinha? Aí o que é que acontece? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal de maior valor. Certo? Conserva o sinal de maior valor. Eu vou subtrair. Sinal de maior valor é positivo. Show, show de bola. Qualquer dúvida, pode perguntar que a gente está aqui para estar tirando essas dúvidazinhas aí numa tranquilidade. Bora embora, meu povo. Vamos embora aqui. Deixa eu ir tirando aqui, porque se eu não tirar isso daqui, ele não me dá a opção de adiantar, de passar. Né? Já printaram aí. Vamos voltar para cá. Gente, olha só. Eu vou aqui para a questão 4, como eu tinha dito a vocês anteriormente. Porque a questão 4, ela já mexe com um formatozinho diferente do cálculo de delta H. Agora não é mais entalpia de formação, não é mais entalpia de combustão, não é mais entalpia de neutralização. Agora é entalpia de ligação, certo? Ele coloca aqui, como é que eu sei diferenciar? Por isso que eu estou dizendo, para vocês não confundirem lá na hora de uma avaliação. Aí você pega, por exemplo, aqui a estrutura, e aí você vai observar o seguinte. Ele coloca a estrutura e quer que você determine a energia do HCl dentro dessa estrutura. Robson, mas aí na questão, ele não me dá uma tabela com a substância e com a energia. Não, gente. Agora ele lhe dá uma equação, tá aqui, a equação tá bonita. O ΔH ele já forneceu nessa equação, já tá aqui, ó, fornecido. Ele quer que você calcule a energia de uma dessas espécies. Ele quer que você calcule aqui a energia desta substância aqui, ó. Só que preste atenção aqui na seguinte ideia. Olha aqui a diferença da de lá. Aquele das ligações químicas. Ele dá a noção do tipo de ligação que você tem na estrutura. O ΔH, ele já forneceu. Você não vai calcular o ΔH. Você vai calcular a energia de uma das espécies. Certo? O entendimento aqui é o seguinte. Preste atenção como é que eu vou fazer este cálculo. Meninos, eu tenho aqui a seguinte ideia. Deixa eu apagar aqui. Pensa num quadrinho bom. Isso socorreu muito na pandemia. Pequenininho, mas o bichinho é bonzinho todo. No instante, acaba mexe aqui. Olha aqui. O que é que eu vou fazer? Quando for entalpia, certo? Quando for entalpia de ligação. Meninos, existem duas formas de como calcular essa entalpia de ligação. Ou, energia de ligação. Que vocês vão pegar também esse termozinho. Energia, certo? De ligação. Quando vocês mexerem com uma equação com energia de ligação, com estrutura de ligação, a fórmula ela muda um pouquinho. Existem duas maneiras.
Mas a maneira mais rápida, a maneira mais prática, a maneira mais direta é essa que eu vou colocar aqui para vocês. Então, aprendam ela, certo? Na entalpia de ligação, na energia de ligação, é o contrário, galerinha. É o contrário. Certo? Ao invés de você pegar produto menos reagente, ele passa a ser agora, certo? Reagente menos produto. Ou seja, é o contrário. E aí só serve para entalpia de ligação, certo? Cuidado que não é o ΔH comum como a gente estava vendo. Agora ele passa a ser reagente menos produto. É específico para esse tipo. A outra é mais trabalhosa, a outra formulazinha. Então, como a gente está fazendo uma retomadazinha, é interessante que vocês vejam essa ideia aqui. Agora, cuidado, viu? Para na hora da prova não confundir. E eu já mostrei para vocês como é que vocês iriam fazer a diferença. Como é que vocês iriam fazer o diferencial na estrutura. É exatamente pegar, observar lá na condição estrutural, se ele está dando a substância e a energia, ou se ele está dando as ligações e a energia, certo? Então, meninos, vou usar essa fórmula aqui. Mas vamos aqui comigo, para a gente poder fazer a questão. Faz o print aí para a gente poder sequenciar. Gente, quando for entalpia de ligação, ela é mais trabalhosa mesmo, né? E a intenção era colocar uma questãozinha dessa para vocês saberem diferenciar. Pode esperar um cálculozinho desse, ou com entalpia de formação, combustão ou neutralização, ou entalpia de ligação, certo? Um deles você com certeza vai encontrar lá na sua prova, certo? Um deles você vai encontrar lá na estrutura da sua prova. Pode esperar. Meninos, ele deu a equação, já está balanceada, já está estruturada. O meu objetivo é calcular a energia daquela substância que está lá circulada. É o meu objetivo. E aí, o que é que eu vou fazer? Na entalpia de ligação, eu tenho que saber a quantidade de ligações químicas que existe na estrutura. Certo? A quantidade de ligações químicas que existe na estrutura. Então, Robinho, eu vou ter que desmembrar essa equação, por exemplo. Quem tem um bom entendimento de ligação química, show de bola. Certo? Vai conseguir ir rápido. Quem não tem, é bom desmembrar? É bom desmembrar, sim. Quando eu falo é bom desmembrar, é bom dar uma olhadazinha na estrutura, certo? Para ver a condição de desmembrar, de mostrar as ligações químicas. A tabela que ele fornece para mostrar exatamente isso. Então, olha só, meninos. Eu vou pegar aqui, ó. CHCl3. É como se você tivesse uma ligação de carbono com hidrogênio. Se você tem dificuldade em ligações, olhe para a tabela. C com H e 3 átomos de cloro, ó. Estão ligados assim, ó. Eu só preciso saber da quantidade. Porque eu vou necessitar dessa quantidade. Eu vou montar aqui para vocês e a parte do cálculo matemático eu vou deixar para vocês brincarem com o cálculo. Minha intenção é ensinar a diferença das duas hoje. Meninos, mais 2 vezes HF, é hidrogênio com flúor, tá aqui. Produzindo. Aí vamos lá. CHClF. Robson, por que você está colocando carbono no meio? Esse carbono, por exemplo, ele vai estar ligado a um hidrogênio. Esse carbono vai estar ligado a um cloro e a 2 átomos de flúor. Mas, Robinho, como é que eu sei dessa estrutura aí? Você tem que lembrar que o carbono, lá na parte de química orgânica, ou até mesmo de ligação química, que o carbono é um elemento tetravalente. Ele tem que fazer 4 ligações químicas. Né? Ele tem que estruturar 4 ligações químicas.
E você observa um hidrogênio de um lado, 2 fluos, 1 cloro, então é porque esse carbono vai estar ligado a essas estruturas. Certo? E aí, qual é o meu objetivo? O objetivo não é calcular o do HCl, a energia do HCl. Então, vamos dizer que essa energia é X. Eu botei aqui que a energia é X. Mas, Albino, de onde é que vem esse 2? Do coeficiente. Né? Vem do coeficiente. Vem aí exatamente da estrutura do coeficiente. Certo? Vem da estrutura do coeficiente. E aí, o que é que eu tenho que ter como cuidado? O que é que eu tenho que ter como atenção? Certo? O que é que eu vou fazer aqui, galera? Preste atenção aqui. Carbono com hidrogênio. Carbono com hidrogênio. Tem uma ligação que vale quanto? 413. 413. Mas, observe que tem 3 ligações de carbono com cloro. 3 ligações de carbono com cloro. Carbono com cloro vai ficar 3 vezes 330. 3 vezes 330. Mais 2 vezes, porque tem o coeficiente 2, a energia de H com F, 568. Produzindo, o espaço aqui vai ser pequeno, né? O espaço aqui vai ficar pequenininho. Deixa eu só repetir aqui, 413, diminuir o espaço ali para vocês entenderem aqui, eu apago de cima. 330 mais 2 vezes 568, né, para entender todo aqui, produzindo. Aí vamos lá, diminuiu pelo menos um pouquinho. Aqui, minha letra é grandona, viu? Aí aqui o que é que acontece? Preste atenção aqui. C com H, 413. C com F, 488. Então, mais 488. Mais C com CL, 330. Mais 2x, que é o que a gente vai calcular. Cuidado que eu vou montar a equaçãozinha do primeiro grau. Ah, desse 2x. Gente, o restante é pura matemática. Me dá um feed aí. Alguma dúvida, alguma dificuldade aí nessa questão? Bora lá. Dúvidas, perguntas aí na questão. Bora, quem não entendeu, me dá um feed aí, porque o restante é pura matemática ali. Eu quero que vocês entendam ali a estrutura. Entendam ali. Gente, chega meu povo, chega meu povo. Alguma dúvida aqui? 2 vezes 488. Show. Show de bola. Porque você tem 2 vezes, né, a quantidade de quem? De carbono com flúor. Aqui, ó. Show. Exatamente isso daí. Então, eu tenho 2 vezes 488. Certo? Bora lá? E aí, galerinha? Cada ligaçãozinha dessa, por isso que eu multipliquei aqui por 3, porque eram 3 de carbono com cloro. Quando eu sentei aqui, já era para vocês observarem o que é que tinha ocorrido aqui, o que é que estruturalmente a gente tinha feito. Cuidado, a gente tanto multiplica pela quantidade de ligações, como a gente também multiplica pelo coeficiente. Certo? A gente vai multiplicar pelo coeficiente que ele tem. Certo? Então, pode esperar, pode estruturar aqui de boas para a gente poder mexer aqui. Certo? Gente, olha só. Presta atenção aqui. Gente, reagente produto. Eu posso pegar esse 413 e cortar com esse 413, galera. Porque quando eu for subtrair, o meu ΔH, quando eu for jogar, não vai ser reagente menos produto? Cuidado que esse aqui é diferente, viu?
reagente menos produto. Não é? A subtração deles dois aqui eu já posso cortar direto. Se você tiver um valor de um lado e o mesmo valor do outro, já pode cortar. Robinho, então eu posso pegar aqui, por exemplo, 330. Só que aqui a gente tem 3 de 330. Vai sobrar 2. Alguém não entendeu o que foi que eu fiz? E aí o meu objetivo é calcular esse valor de X aqui, ó. Lembrando que ele fornece o ΔH, que é menos 44. Aí eu vou usar a quantidade de reagente, certo? Vamos fazer bem rapidinho. Você vai ter aí 568 vezes 2, né, galerinha? Mais quanto aqui? 660. Né? O somatório aqui vai dar 1.796. 1.796. Menos a quantidade de reagente. Vai ser 2 vezes. Né? Cuidado aqui nessa partezinha, viu? Para vocês compreenderem depois a matemáticazinha e tentarem fazer aí. Qualquer dúvida, vocês me mandam. Aí vai ficar 2 vezes. Cuidado que tem um menos aqui, que a gente vai ter que fazer o jogo de sinal, né? 488 vezes 2, dá 976 aqui. 976 mais 2x. Isso é a quantidade de produto que a gente tem. Aquele 2x é o que a gente vai calcular. Então, essa partezinha finalzinha em matemática eu vou deixar para vocês tentarem resolver. Se alguém tiver alguma dúvida no que foi feito, no que foi trabalhado, vocês me mandam. Então, meu objetivo é calcular esse 2x. Cuidado, é um menos aqui fora, viu, gente? Não é multiplicar, não. Mas só fazer jogos aqui, né? Jogozinho de sinais. Certo? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Ei, o tempo voa, viu? Se precisar passar aí uns 10 minutinhos, meninos, vocês se segurem aí, viu? Gente, alguma dúvida? Me dá um feed aí. Me dá um feed aí. Deu certo para vocês? Entenderam como é o esquema da questão? Então, pode esperar que uma questãozinha nesse estilo ela vai vir para vocês. Certo? Pode esperar. Certo? Pode esperar, sim. Chega, me dá um feed aí. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Como montar a questão lá? Como estruturar? Entenderam que são valores de ΔH diferente? Né? São estruturas para calcular o ΔH diferente. Uma você utiliza produto menos reagente, a outra você vai usar reagente menos produto. Vamos lembrar que a gente multiplica tanto pelo coeficiente, como também a gente multiplica, certo, meninos? Pela quantidade de ligações que eu tenho na estrutura. Tem alguns ainda tentando compreender aí. Chega. Me bota aí um ok. Tudo ok? Galera, deu para entender como foi feita a questão? Tuane colocou. Cadê o pessoal? Cadê vocês? Chega. Se alguém colocar alguma dúvida, a gente repete ali. Minha intenção é exatamente mostrar essas ideiazinhas para vocês. Elian, Sara, ok. Ei, bem rapidinho aqui. Eu não sou muito de fazer isso, não, mas eu estou bem de boas. Eu vou fazer um negóciozinho aqui, até o finalzinho. Quem está prestando atenção, preste atenção no seguinte. Eu vou dizer um número. E anotem esse númerozinho aí para vocês. E não saiam da sala, até o finalzinho. Clara, Emanuel, Elian, eu vou nessa ordem aqui. Clara, número 1, Emanuel, número 2, Elian, número 3. Tem uma aqui que tem o nome iPhone, número 4. Júlia, número 5. Lani, número 6. Leandro, número 7. Nilda, número 8. Paula, número 9. Sara, número 10. Tuane, número 11. Wesley, número 12. Deixa eu baixar aqui. 12 para o Wesley. Zenildo, 13.
Maria de Jesus, 14. Eu faltei falar o nome de alguém? Cheguei a falar o nome de alguém? Pronto, vocês estão com números aí, né? Pronto. Segura aí. Vou sortear até o finalzinho, quem tiver por aqui, uma revisão no meu curso isolado, que começa agora em outubro. Outubro e novembro. Vai ganhar uma revisão no isolado de Química. Show? Segura aí. Até o finalzinho. Eu não faço isso geral, não, mas para comemorar aí os 20 anos que eu estou junto com essa galerazinha aí, com o Fábio, com o Júlio, com a professora Ana Paula, sorteio de uma bolsazinha do meu curso isolado da revisão dele, certo? A revisãozinha. E depois eu coloco o contato aqui para vocês entrarem em contato, dia, horário e tudo bem direitinho. Assistir presencial, assistir remoto, do jeito que quiser. Tem dos dois jeitos. Tem acompanhamento de monitoria e muito mais. Galera, vamos embora. A sabedoria popular indica que para acender... Agora preste atenção. Eu vou sair um pouquinho de termoquímica e a gente vai um pouquinho para cinética química. Se liguem, certo? Como eu disse, talvez a gente precise parar, passar aí um pouquinho, uns 10 minutinhos, vocês segurem. Galera, muito cuidado numa outra parte. Cinética química, que estuda a questão da velocidade das reações, certo? Estuda a velocidade das reações, certo? Quando eu mexo na velocidade dessa reação, o que eu tenho para se trabalhar? Quando eu mexo, certo, na capacidade de estruturar fator que altera a velocidade da reação, fator que modifica velocidade de uma reação, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, gente, pelo amor de Deus, é muito trabalhado. Certo? É muito trabalhado. Por que eu coloco uma comida lá na geladeira para que essa comida ela não fique podre? Fator que altera a velocidade da reação, diminui a velocidade da reação. Meninos, cuidado em fatores que podem alterar, influenciar a velocidade de uma reação química. Esses fatores sempre estão ali cobrados na prova. Se não vier dentro da parte de fator que influencia a velocidade de uma reação, vai vir na parte de deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Certo? Lá no princípio de Le Chatelier. O que eu vou orientar vocês aqui? Se liga aí. Quando eu mexo com fatores que podem influenciar a velocidade de uma reação, quem são? Certo? Quem são esses fatores? Meninos, eu tenho na estrutura esses seguintes fatores que eu quero que vocês anotem. Quem é que pode influenciar uma reação? Temperatura, pressão, certo? Concentração, superfície de contato, catalisador. Ou seja, na questão 6, ele já traz 6 aí. Traz 5 aí, desculpa. Na questão 6, ele traz 5 aí. Vocês só vão acrescentar mais 2. Inibidor, certo? E luz, que também é fator que altera a velocidade da reação. Professor, luz altera o fator da velocidade de uma reação? Altera. Certo? Por exemplo, fotossíntese.
a fotossíntese é um processo que ele altera, que ele modifica com a intensidade da luz, a fotossíntese. A água oxigenada é um processo de decomposição por fotólise. A água oxigenada, você passar ela, por exemplo, nos pelos do braço, se você for para um local totalmente trancado, não tenha nada de luz, não vai acontecer nada, gente. Mas, por exemplo, meu amigo Fábio, de vez em quando faz isso. Quando ele vai à praia, ao domingo, com Luciana, ele gosta de passar uma água oxigenadazinha nos braços para dourar os pelos do braço. E ele vai lá para o sol e fica lá. Igual aquela música, Zé Matuto foi à praia só para ver como é que é. Pronto, fica Fábio lá se bronzeando. Ali a reação é muito intensa da decomposição da água oxigenada, né? Então, esses 5 fatores, mais inibidor, certo, meninos? E luz, vocês acrescentem aí, são fatores que vão alterar. Todos esses fatores têm relação com o aumento do número de choques, o aumento no número de colisões entre as moléculas, certo? O número de choques, o número de colisões entre as estruturas, entre as moléculas. Quanto maior o número de choques, quanto maior o número de colisões entre essas moléculas, mais rápida vai ser essa reação. Só tenham cuidado em um dos termos que eu vou comentar aí, certo? Que se cai bastante em provas, em atividades avaliativas, e vocês acabam, às vezes, errando. Meninos, catalisador, certo? Catalisador. O catalisador, catalisadores em carros, né? No carro lá tem um catalisador, no cano de escape, que é para diminuir a emissão de poluentes. O catalisador, ele tem uma função: diminuir a energia de ativação, certo? Diminuir a energia de ativação. O que é a energia de ativação? Gente, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que ocorra uma reação. Por exemplo, o próprio carro. Eu vou ligar aquele carro, certo? Eu vou acionar lá a ignição, certo? A ignição. Para acionar o carro, quando eu aciono a ignição, ele gera uma pequena faísca. Essa faísca é a energia mínima necessária para que você tenha a reação. Certo? O catalisador, meninos, tem a função de diminuir essa energia de ativação. E, como consequência, aumentar a velocidade da reação. Cuidado que o catalisador ele aumenta a velocidade da reação porque diminui a energia de ativação. Certo? Porque diminui a energia de ativação. É essa a influência, certo, do catalisador. Então, se liga aí para vocês verem qual é a influência. Gente, o nosso organismo tem um catalisador natural, certo? Tem um catalisador natural, que são as enzimas. As enzimas são catalisadores naturais, certo? Quanto menor a quantidade de energia que essas enzimas precisarem, que elas necessitarem, mais rápida vai ser essa reação. Certo? Mais rápida vai ser essa reação. Gente, preste atenção aí no seguinte. O que a gente vai ter aqui? A sabedoria popular indica que para acender uma lareira, devemos utilizar inicialmente lascas de lenha. Lasca, torinhas, filepazinha de lenha. E só depois colocarmos as toras. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais
de madeira em lascas e em toras, verifica-se que a madeira em lascas queimam com velocidades, né? Com mais velocidades maiores. Qual é o fator determinante disso daqui? Gente, lascas, madeira em toras. As lascas queimam mais rápido. É a superfície de quem? De contato. Certo? A superfície de contato é maior do oxigênio com as lascas do que com o oxigênio na tora. Certo, gente? Então, eu teria como resposta a alternativa D. Quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade da reação. Todo mundo já brincou, quando era mais novo, com um comprimido efervescente, né? Um sorrisal, uma vitamina C, botou ela ali no copo e ficou olhando aquele negóciozinho e tal. Quando você pega uma vitamina C que você coloca, você percebe que a reação ela começa a acontecer pelas bordas. Ela não acontece pelo meio, por causa da superfície de quem? De contato. Quando você coloca lascas de madeira, a reação ela acontece como um todo, e não só numa parte, né, das extremidades dessa tora, como foi o caso aí. Como eu disse a vocês, iríamos passar bem rapidamente aí a questãozinha, uns 10 minutinhos, para a gente mexer com essas duas questõezinhas, que era uma outra coisa que eu já tinha ideia de mexer com vocês. Galera, olha só, eu sei que é rápido, eu sei que é corrido, é uma horazinha, mas vale a pena, viu? Vale a pena porque rumo à aprovação. Esse tempinho que vocês estão se dedicando ao sábado, vocês só estão ganhando o futuro de vocês. Não esmoreçam. Eu sei que às vezes o cansaço é grande, passa a semana trabalhando, como tem muitos que trabalham, né? Mas a recompensa ela vem depois. O cansaço, tem gente aí com uma garrafa de café, mexendo com essa garrafa de café aí, tomando, tentando se aguentar ali pelas beiradas. Aí eu não gosto de química, nunca gostei de química. Química nunca foi meu forte, tenho dificuldades, mas a gente vai tentando tirar essas dificuldadezinhas aqui com vocês. Meu povo, preste atenção aqui no seguinte. pH e POH, certo? Para a gente fechar aqui, a gente brincar um pouquinho com os dois. Entendam antes da gente ir para o cálculo, o que a gente vai fazer aqui, ó, o pH e pOH. pH significa potencial hidrogeniônico, certo? Vem de hidrogênio. pOH, hidroxiliônico, certo? Hidroxiliônico. Hidrogeniônico e hidroxiliônico. Iônico. Vai ficar apertadinho aqui, mas vocês... Só é acrescentar. Hidrogeniônico. Acrescenta essa aqui na parte final. Gente, para cada pH, existe um pOH. Certo, meninos? Vamos lembrar disso aqui. Os dois se correspondem. Certo? Os dois se correspondem. Para cada pH, existe um pOH. Certo? Existe um pOH. Por quê, Robinho? A soma dos dois, obrigatoriamente, tem que dar 14. Certo? Tem que dar 14. Aqui eu tenho ácido, certo? Aqui eu tenho ácido, aqui eu tenho base. Aqui neutro. Vamos botar uma Nzinho de neutro. Aqui neutro. Aqui continua sendo ácido aqui nesse cantinho. E base aqui. Então, meninos, se o somatório dos dois é 14, se um cresce, o outro decresce. Certo? Se o pH vai de 0 a 14, o pOH vem de 14 para 0. Certo? Então, se eu chego para vocês e digo assim, o pH de uma solução é 2. O seu pOH é 12.
somatório dos dois, como acabei de falar, tem que dar 14. Então, eu teria uma substância ácida. Certo? Se o meu pH ele for menor do que 7, o meu pOH tem que ser maior do que 7. Certo? Aí eu passo a ter um meio ácido. Se o meu pH ele for maior do que 7, o meu pOH é menor do que 7. Eu tenho meio básico. Se o meu pH for igual ao meu pOH, que é exatamente igual a 7, eu tenho meio neutro. Certo? Então, por exemplo, se eu disser que o meu pH ele é 10, o meu pOH é 4. Aí eu tenho uma substância básica. Como eu disse, um tem relação aí com o outro. Certo? Um tem relação aí com o outro na estrutura. Para compreender o que é que a gente vai, né, fazer, o que é que a gente vai estruturar. Meninos, faz o print aí, bem rapidinho, que é para a gente ir para essas duas questõezinhas aí. Ou eu faço uma e deixo a outra, porque tudo é no mesmo esquemazinho. Eu botei uma questão para fazer e a outra para vocês tentarem mexer. É para vocês tentarem brincar. Por exemplo, a questão 2 é cálculo de ΔH. A questão 3, que era parte da lei de Hertz. Aí não vai dar tempo a gente entrar hoje, não, mas quando for uma outra aula, eu mexo com essa parte da lei de Hertz com vocês. Olha aqui. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Como é que é feito o cálculo do pH e como é que é feito o cálculo do pOH? Certo? Vamos para cá, vamos brincar aqui. Preste atenção aqui no seguinte. Aí vamos entrar uma matemáticazinha aqui bem tranquila. Eu peguei apenas conteúdos que caem bastante. E cai assim, cai. Por exemplo, parte de pH e pOH, a prova cai nesse estilo dessas questões que a gente vai mexer agora. Meninos, pH menos log da concentração de íons H+. pOH menos log da concentração de íons OH-. Logaritmo. Velho e bom log. Logaritmo. Só que o logaritmo aqui, nessa parte, é um log fácil. É um log tranquilo. Então, pH menos log da concentração de íons H+, pOH menos logaritmo da concentração de íons OH-. H+ para pH. OH- para quem? Para OH. Certo? Geralmente, essas questões que envolvem pH e pOH, a maioria delas trabalha com a potência de base 10. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, é um log de base 10. 95% das questões. As outras propriedades de logaritmo, eu vou trabalhar com vocês numa aula que a gente está pensando em fazer, eu, Fábio, Química, Física com Matemática, os três juntos, 2 horas de Química, Física e Matemática. A matemática dentro das ciências da natureza. E aí não percam, não. Certo? Vai ser show. Olha aqui, gente. Na questão 7, ele diz assim: com ou sem açúcar, o cafezinho é consumido por milhões de brasileiros. Acabei de falar do cafezinho para vocês. Sabendo-se que o cafezinho, a concentração molar dele, dos íons H+, é de 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, o seu pOH a 25 graus Celsius e o caráter de um meio são, respectivamente, iguais a quem? Meninos, ele coloca para vocês a concentração dos íons H+. 1 vezes 10 a menos 5. Certo? Cuidado. Tem uma pegadinha nessa questão. Ele não quer o pH, ele quer o pOH.
na questão. Só que aqui na questão, meninos, o que que acontece? Ele forneceu a concentração dos íons H+. Então, pelo que ele forneceu, primeiro você vai calcular o pH menos log da concentração dos íons H+, para depois encontrar o pOH. Se ele fornece, cuidado, aí muita gente erra a questão, é uma questão fácil, mas muita gente erra porque não está atento à questão. O que é que a questão ela traz? O que é que a questão ela vai trabalhar como ideia, certo? O meu pH vai ser menos logaritmo log de 1 vezes 10 a menos 5. Gente, potência de base 10, só é usar o 10 a menos 5. Como eu disse, eu vou direto aqui com vocês porque é o que mais cai em relação ao logaritmo aqui pH, pOH. Log de 10 a menos 5. Certo? Quem é o meu pH? Log de base 10 é o expoente. Menos 5. Só que tem o menos fora. Então, meu pH é 5. Logaritmo de base 10 é o expoente. Certo? É o expoente. Então, pH 5. Gente, aí vai... Muita gente lá na questão aí vai marcar, né? Alternativa B, vai marcar alternativa D e está errado. Porque ele não quer o pH na questão. Eu determinei o pH, mas ele quer o pOH. Certo? Ele quer o pOH. Eu acabei de dizer para vocês que a soma de pH mais o pOH, a soma dos dois dá exatamente 14. Se o meu pH é 5, se a soma tem que dar 14, o meu pOH é 9. Ou seja, ou é a alternativa C, ou é a alternativa E. pH é menor do que 7. pOH é maior do que 7. Acabei de colocar isso. Então, eu tenho um meio ácido. Ou seja, eu teria como resposta a alternativa E da questão. A alternativa E seria a resposta da questão. Galera, se alguém tiver alguma dúvida nessas questõezinhas que eu coloquei, está disponibilizado para vocês, certo? Pode me perguntar, pode mandar para mim. Qualquer dúvida nessa reta final que vocês tiverem, mande para o meu Instagram que eu tiro as dúvidas, que eu mando material extra para vocês, eu mando dúvidas que vocês tiverem, atividades extra que vocês precisarem, certo? Para ajudar vocês o máximo possível. O meu Instagram é prof.robsoncorreia, certo? prof.robsoncorreia, certo? É esse aqui que eu vou mandar aí para vocês, certo? Então, quem quiser, entra lá, me segue lá que eu sigo de volta para estar acompanhando essa retazinha final, revisões, coisas desse tipo, que eu vou estar fazendo. E eu tinha dito, né, da primeira vez eu não tinha feito isso, então nessa segunda aula eu vou fazer isso. Fábio que me permita, mas o aluno vai continuar fazendo a revisão por aqui com a gente também, certo? E eu vou sortear uma moçazinha para ir assistir a revisão gratuita, certo? Aí a gente vê só a questão do material, eu vejo como é que o aluno ele adquire esse material, certo? Direitinho da revisão, tá bom? Mas a bolsa, a aula, tá garantida. Gente, olha só, deixa eu pegar aqui o nome de vocês. Eu coloquei
Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui. Eu dei um númerozinho a cada um de vocês, né? E disse que vocês guardassem esse número. E aí eu vou colocar aqui para vocês. Certo? Dá para vocês perceberem, dá para vocês verem. E aí eu vou iniciar aqui. E aí vai fazer o sorteio. E o número sorteado foi o número 6. Quem é o número 6? Quem foi que eu disse no número 6? Tá aqui. Sorteiozinho aleatório. Número 6. Quem é o número 6, hein, pessoal? Não saia não antes de dizer. Quem foi que ficou com o número 6? 1, 2. Eita, que vai ter gente que não... Quem foi que eu disse que era o número 6, hein? Se o número 6 não aparecer, aí a gente faz outro. Cadê o número 6? Cadê o número 6? É, claro, era o número 1. Cadê o número 6, hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Lani Beatriz e Lara Tamires, que era o número 6. Era na sequência que estava aqui. Lani, Lara. É de Lani ou é de Lara? Lani, Lara, Lara, Lani. Vocês estão? Se não tiverem, eu vou sortear novamente, viu? Tem um aqui com o nome Lani e Lara. Que é de vocês, que é de vocês. O povo ainda não saiu querendo saber, ó. Então, vamos lá. Vou sortear novamente. Não apareceu. Certo? Então, perdeu. Então, vamos para cá. Novamente. Certo? Novamente aqui. Então, deixa eu iniciar aqui para vocês. Pronto, vai iniciar. Agora, o número 9. Ah, pai, gosto. O número 9. Eu, Paula Daniele. Pronto, Paula. Eu, no instante disso. Coisa boa. Pronto, Lani. Ô, Paula Daniele. Show, galerinha. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Desculpa aí os 15 minutos a mais, mas como eu disse, vocês só ganham. Paulo, entre em contato comigo pelo Instagram, viu? Que eu converso com vocês. Você pegou o Instagram lá, não pegou? Obrigado vocês. Obrigado pela excelente aula. Certo? Lara, entre em contato comigo. Muito obrigado vocês, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abração. Robson, muito obrigado pela sua dedicação novamente numa aula maravilhosa que a gente teve hoje, tá? E toda a equipe do professor Júlio Protásio agradece ao senhor. Muito obrigado vocês. Estarei sempre aqui à disposição, meu amigo. E como eu tinha dito, nunca tinha feito um negócio desse. Fiz exatamente para a gente, para comemorar aí esses 20, mais de 20 anos que a gente está junto aí. Mas a condição vai ser exatamente continuar assistindo nossas revisões também. É uma das condições. Beleza, meu amigo? Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, galera. Até a próxima. Até a próxima. Na próxima eu vou sortear um livro de química e um livro de matemática para vocês, para quem tiver aqui, para quem não se ausentar. Acho que lá para o finalzinho de setembro eu estou por aqui novamente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Fui. Paulo, entre em contato. Viu, Lani? Também deu uma entrada em contato comigo, que eu vejo com você o negocinho. Tchau, tchau.